Ó, o Maicon, ele perguntou o seguinte: se o algoritmo aplica a sexualização infantil, isso ocorre na mesma proporção em todos os países ou há influência de fatores culturais, sociais e econômicos? Aí ele dá um exemplo aqui. O funk causa impacto? Quer começar aí? O Joel? Cara, eu acredito que em todos os países deve haver as instruções primárias para que o algoritmo passe para esse tipo de grupo. Todo mundo, em qualquer país, expõe os filhos. Isso não é necessariamente uma regra do Brasil. O que acontece no Brasil é a quantidade gigantesca de influencers que tem o nosso país e de influencers que fazem sucesso com esse tipo de situação. Aí tem sim bastante gente. E eu acho que também tem uma questão da pobreza e desigualdade do nosso país, e que a hora que a pessoa começa a monetizar com os próprios filhos, ela vê uma fonte de renda ali, e aí ela vira escrava não, ela continua fazendo esse tipo de coisa. Porque grandes influencers também fazem isso. Tem influencers que criaram perfis para filhos que nem nasceram. É verdade, tipo assim, tem o ultrassom e tá lá o nome da criança, e a criança já está vendendo coisas com a promessa de vindoura de nascer. Então, particularmente, eu acredito que todos os lugares tenham, mas eu acho que o Brasil ele é um país que tem bastante influencer e tem um mercado gigantesco. E a gente é um país gigantesco também, né, pessoal? A gente tem que lembrar disso daí. Mas o algoritmo ele vai encontrar esse tipo de gente em todo lugar e ele vai encontrar quem ele vai mandar para captar essa atenção em qualquer lugar que for. É tipo assim, eu consumo vídeos de rock and roll. Aqui no Brasil ou na Holanda, se eu curtir alguma coisa de rock and roll, o algoritmo vai mandar cada vez mais isso daí. Tanto que a gente tem fenômenos de extrema direita ou de extrema esquerda muito parecidos aqui e na Ucrânia, aqui e na Itália, aqui e na Hungria. Tem livros, por exemplo, que você lê, por exemplo, O Engenheiros do Caos, do Julian Del Poli, e outros tantos livros que falam sobre a engenharia dos algoritmos e que eles funcionam da mesma forma, seja aqui no Brasil ou, sei lá, na Austrália. Então é uma questão universal mesmo. Vai além das fronteiras. Mas a Shelly explica melhor essa situação aí. Não, eu concordo totalmente. Você vai encontrar essa exploração em qualquer lugar, mas lembrando que as vulnerabilidades se somam, né? Você vai ter mais, no Brasil, mais crianças negras expostas na rede social. E tem um pouco de fator cultural, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco hábito entregar um celular quando a criança faz 13 anos. Eles têm uma coisa que é wait until wait, que é um movimento, espere até a oitava série, que é mais ou menos quando ela tá ali com 13, 14. Aqui no Brasil, com 6 anos, muitas crianças já têm celular. Meu Com Deus. 2 anos, tem criança com seu próprio celular. Então, é uma cultura diferente. Porém, cultura é uma coisa que a gente constrói no dia a dia. Tanto que no Brasil já chegou o movimento Desconecta, que é baseado nesses outros movimentos, está dentro de várias escolas, vocês podem buscar aí. Movimento Desconecta é um acordo que os pais assinam online, né? De entregar o celular para os seus filhos a partir dos 14 anos. Eu entendo que isso pode não ser uma realidade em várias famílias, tanto que eu dou aula para criança de 6 a 12 sobre proteção, de 12 a 18 e para educadores. Eu essa semana amanhã eu viajo para dar aula numa instituição. Eu tenho uma metodologia para falar sobre riscos online com criança de 6 a 12 porque elas estão no digital. É o ideal? Não. Então a gente tem que reconhecer a realidade que a gente está e educar todo mundo para essa realidade. E eu gostaria só de trazer um dado que ficou. Então, tá se falando muito entre os ativistas de direitos das crianças no mundo inteiro, porque essa semana todo mundo entendeu que o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, tem os filhos numa escola montessoriana, que não tem tela. Então, assim, ao mesmo tempo que eles estão criando aplicativos para que todo mundo estude, tenha IA, lá no pré já tenha criança usando IA, os filhos deles não têm nenhum acesso à tela. O presidente do TikTok já falou isso também. Ele falou: não, meu filho é muito pequeno, tem 11, 12, ninguém vai ter TikTok. Então Putz. tem uma coisa aí que a gente pode analisar. A gente não admira tanto, as pessoas adoram admirar esses grandes gigantes da tecnologia. Eu trabalho muito com inovação também, em grandes empresas. Dá pra gente olhar mais o que eles fazem na própria família do que o que eles vendem para nós. As escolas, teve uma lei federal aí, né? E as escolas aqui do estado de São Paulo,
Eu não sei, Shelly, você é do estado de São Paulo também? Moro aqui. Tá. As escolas do estado de São Paulo, muitas delas já se adaptaram e estão tirando mesmo o celular das crianças, dos adolescentes. E assim, você conversa com os professores, eles dizem que mudou muita coisa, cara. Tipo, o rendimento escolar, a quantidade. Então, a gente tem um discurso muitas vezes que fala assim: ai, cara, mas você tem que deixar o celular com a criança porque ela tem que estar conectada à atualidade, às tecnologias. Mas peraí, conectada ao quê? Você vai usar o celular para fazer uma conta para desenvolver um raciocínio lógico, ou você vai usar o celular para ficar nas redes sociais, para arrumar picuí, para arrumar problema dentro das redes sociais e ficar navegando dessa forma. Então a gente tem que começar a aprender a dosar isso daí mesmo é, e se questionar assim: peraí, o quanto a tela é importante ou não é importante para a educação das nossas crianças e adolescentes, do ponto de vista que a gente consiga educá-los para que a hora que eles tiverem o acesso à tela de verdade de forma livre, autônoma, que eles consigam ser o melhor possível e seguir esses caminhos virtuais aí da melhor forma possível. Então, o resultado que a gente tem aqui, que os professores dizem para a gente, eu dei aula em escola pública durante 13 anos, é que melhorou demais o relacionamento, as questões a se falar, a aprendizagem, uma série de coisas. E ainda assim vai pai lá na porta da escola reclamar porque queria conversar com o filho pelo celular e falar: como é que conversa com meu filho? Faça igual a 10, 15 anos atrás. Você liga aqui na escola, a gente chama o teu filho, que está sob custódia da gente, e a gente vai e conversa com você. Então, tem essas questões aí. Pois Essa é. lei é muito importante. E eu falo assim, essa lei, ela é para a escola pública, porque eu dou aula em escola bilíngue e muita gente me chama. Essas escolas de rico, nenhuma permitia celular livremente. Essa é muito raro. Essa lei é para que a gente tenha um pouquinho mais de paridade, ali, de equidade no ensino. Ô, Joel, você recebeu ameaça, algum problema também quando você fez aquele vídeo sobre isso ou não? Cara, então, o Vilera, eu até estava comentando aqui da questão do Felca. A gente que trabalha com segurança pública e crime organizado, a gente fala de muitos temas delicados, né? E sempre me perguntam se já me ameaçaram, tirar minha vida, tal, alguma coisa nesse sentido. E a gente que trabalha com segurança pública, a gente sempre tem que ter na mente as coisas assim, ó. O mercado ilegal, ele só funciona porque há um mercado que protege ele, tá? E a gente precisa entender quem que é o mercado que protege esse mercado ilegal para poder falar sobre o assunto. A Sheili deve receber muitas ameaças de morte, uma série de coisas absurdas, porque o mercado de proteção de quem mexe com criança, de quem explora criança, é um mercado bastante poderoso. De gente que é abjeta e não tem nada a perder. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se expor para bater nisso que acontece, para falar sobre isso, porque senão quem vai fazer? E aí que eu vejo a importância do Felca. O Felca é um cara gigante na internet. Ele deu uma visibilidade que a gente busca há muito tempo. Eu fiz um vídeo falando nisso, achei ele trabalha com isso há muitos anos. E só agora que conseguiu explodir, e a gente teve aí uma semana de janela para poder comentar sobre esse assunto. E obviamente que quem trabalha com isso sofre ameaça, mesmo que seja velada. Nesse caso, se o cara for, por exemplo, nessa questão de você denunciar pedofilia, se você for homem, muito provavelmente as pessoas que virão atrás de você vão te acusar de ser pedófilo, de ser objeto que você está denunciando. Isso é muito perigoso. Se você é mulher, obviamente que os caras vêm e eles começam a te ameaçar de morte, a tentar te coagir de várias maneiras nesse sentido. E existe uma coação também que muita gente não fala, mas que é a coação jurídica. Tem sujeitos que foram falados nesse vídeo que já processaram muita gente e que já ganharam o processo de muita gente. Ele tem o dinheiro para bancar e ele já começa o vídeo falando assim: ó, é tudo responsabilidade minha o que eu vou falar aqui. Então o mesmo jeito que se bate em seres abjetos, você precisa estar muito forte para tomar essa. Eu não sei como a Sheili consegue fazer isso daí, porque realmente ela é uma guerreira nesse ponto, porque a pancada que vem de volta é muito forte, muito mais do que o crime organizado que eu trabalho.
É muito maior, muito maior. Folene. Ó, o Júnior perguntou aqui o seguinte: o que é mais urgente, endurecer as penas ou criar fiscalização tecnológica mais eficiente? Fiscalização tecnológica. É? Próxima. É isso, Jô? Você nem prende os caras, nem importa o tamanho da pena, você não consegue nem pegar, você não consegue nem achar, nem prender. Claro, nossa polícia está cada vez melhor nisso, mas todo criminoso hoje vai para online. Inclusive esses predadores, né, esses exploradores. Se um predador, veja só, se eu tenho 68 milhões de brasileiros que foram violentados sexualmente, geralmente na infância, são adultos hoje, é 32% da população, quando não tinha internet. Agora com a internet a gente prende cara que tá falando com 50 crianças ao mesmo tempo, com 300. E não importa se você é violentado no mundo presencial ou no mundo virtual, especialmente para essas novas gerações, não tem diferença, o trauma é o mesmo. Então, assim, essa é a minha opinião, mas deixo vocês falarem. Para mim, principalmente questões assim, eu que lido com estupro, que tem um grupo de apoio a vítimas há muitos anos, nem vai a julgamento, nem se pode denunciar, ainda é difícil. Até esses crimes online, onde você denuncia? Pois é. Onde você denuncia? As pessoas denunciam para mim. Sabe que o meu maior problema, até recentemente, Joel, era ver crimes, porque as pessoas não sabendo para onde denunciar, elas mandam para mim. Então eu já vi tudo. Eu comecei a ter síndrome do pânico em 2023, quando eu recebi alguns vídeos assim de mães que violentavam os próprios filhos. Foi a coisa, acho que foi um negócio tão indigesto e desesperador que eu não consegui respirar, assim. Eu comecei a ter problemas psicológicos por causa disso. Ameaças eu só sofri agora. Mas então eu te digo, é muito. A pessoa não chega nem a falar. Quando ela consegue falar, ninguém quer escutar. Começam a desconfiar da vítima. Então é uma coisa tão difícil, porque sexualidade é um tabu tão grande. E o crime contra a criança, ele é na sexualidade. Ou a gente entende que vai ser na dignidade sexual dela. Essas meninas que o Felca expôs, dignidade sexual. É isso que está sendo explorado. E a gente tem um tabu de falar desses assuntos. Quando eu falo de educação sexual, eu tomo hate. Educação sexual na escola, hate. Então, é por isso que é um. Você pode ver, tem crimes que talvez sejam mais fáceis de comer. Ah, roubou, todo mundo entende que roubou. Agora, essa violência sexual. E assim, sabe o que eu acho muito complicado, muito me deixa muito. Mesma coisa comigo, tá, Shelly? As pessoas mandam lá. Ah, eu sei quem picou fulano em Sapopemba, São Paulo. E manda, tipo. Falei, pô, vai procurar a polícia. Não, eu vou mandar pra você aqui, porque aqui não pode procurar com a polícia e tal. Mas sabe o que eu acho absurdo, assim? As instituições brasileiras só terem se mexido quando. Só se mexerem. E as próprias redes sociais suspendendo contas. Porque agora suspenderam um monte de conta, né? Depois do vídeo. Só a hora que um cara muito grande faz um vídeo, dá essa bomba desse jeito, e aí os caras tiram uma coisa que você tá todo dia lá batalhando para que Mas seja esse é o meu maior retirada. agradecimento. Eu sei que você falou na pergunta anterior, mas é a proteção jurídica. Quantos de nós que trabalham nessa causa, mulheres e homens, principalmente mulheres, como você falou, a gente faz muitas vezes a denúncia ao Ministério Público anônima. A gente junta toda a informação que a gente tem e manda a denúncia. Só que quando ela é anônima, você não consegue acompanhar. Eu tenho várias denúncias que eu fiz nominais e eu acompanho. Várias denúncias anônimas. Eu já tenho. O meu advogado falou que eu posso falar que já processei a Meta várias vezes, porque as minhas contas foram invadidas e eles não me devolviam. Eu só recebi minha conta de volta quando eu levei cartazes para frente do prédio onde fica o escritório da Meta aqui em São Paulo. Eles não recebem as pessoas, mas eu fiquei lá, igual uma idiota, com o meu cartaz na mão. Até que os advogados deles ligaram para o meu e pediram para eu sair de lá, para me tirarem de lá. Eles falaram: não podemos, ela está com uma crise emocional, não consigo dominar minha cliente. Eu falei: não consegue mesmo, só sai daqui com a minha conta na minha mão. Porque eles estavam dando golpe em pessoas que já se vulnerabilizaram, já contaram para mim coisas, por exemplo, sei lá, que o avô estuprava a filha, que já sofreu violência. Eu estava desesperada, as pessoas também. E aí eles, para manter uma reputação, me devolveram a conta em 2 horas. Então é um negócio assim. Hoje ele Não outra tem coisa. dinheiro para combater isso. E não é função do Felca. É como o advogado dele falou, ele é um comunicador. É função do Felca? Não. É minha função? Não. É função do Joel? Não. Da Carla, da Leiliane Rocha, de todas as mulheres maravilhosas que fazem esse trabalho? Não. Mas ao mesmo tempo, sim. É de todos. Cada um na sua medida. Todos deveriam se mobilizar. Porém, principalmente de quem faz lei.
Principalmente dos políticos. A sociedade civil se mobiliza, as escolas, os pais, mas a gente precisa de lei e de fiscalização, porque se não fiscaliza, como é que os caras demoram 1 ano e 3 meses para tirar do ar o perfil de um pedófilo que já está condenado, preso, que explorava crianças? Seja crime, a organização, há denúncias em relação a pedófilos também, e de repente o Instagram tira do ar, a plataforma simplesmente tira do ar, falando que eu estava fazendo alguma apologia ou que eu descumpri as regras. Então, tipo assim, quando você consegue dar visibilidade para coisa, os caras, você fica à mercê também de ser derrubado. Então você fica se perguntando todos os dias que essa luta ela vale muito pela questão do bem que você está fazendo para a sociedade como formiguinha, mas você fica olhando para cima e falando, nossa, quantas forças eu tenho que lutar contra para conseguir fazer esse trabalho. Agora que o Felca conseguiu fazer esse vídeo, pessoal, se engaje com os influencers menores, com as pessoas que são engajadas com isso, e crie uma rede, um mercado de proteção para essas pessoas. As ilegalidades elas só acontecem porque existe um mercado de proteção. Os bicheiros só são famosos, só fazem sucesso porque eles corrompem polícia. Eles têm dinheiro para fazer um sistema de corrupção em torno deles. O que a gente precisa é que vocês protejam pessoas como a Sheili, pessoas que fazem toda essa corajosamente, fazem todas essas denúncias, toda essa tentativa de proteger crianças, que é muito difícil de se fazer. Quando a gente começou a trabalhar com o Discord, cara, comecei a ter os primeiros contatos com os crimes do Discord, que eram crimes principalmente contra meninas muito novas, que aconteciam dentro de salas lotadas de outras pessoas, pagando para ver conteúdo absurdos de meninas se mutilando, fazendo, tirando vida de animais, bebendo inseticidas, coisas absurdas. Eu tomei um susto absurdo daquele e falei, cara, mas isso é só o começo. Pra gente bater nisso daqui. E aí você vai lá, o Ministério, por exemplo, e a gente tem uma rede de derrubar. A gente tem uma rede que derruba esses perfis e que caça essas pessoas. Mas se a gente caça 20, no outro dia tem 30 pessoas ali, e a rede social emite uma nota falando assim: nós estamos cuidando do ambiente virtual e qualquer coisa que a gente for acionado, a gente vai tirar. Meu amigo, você ser acionado para tirar uma coisa quer dizer que aquilo já está acontecendo dentro do seu espaço. Então é muito difícil você batalhar nesse ponto, porque é muita coisa contra, né? Muita coisa tentando te combater.